Começo esse vídeo perguntando para você que está aí do outro lado, como está a sua mente? Olá, meu querido, minha querida em Cristo Jesus. Eu sou o seu irmão em Cristo, Daniel Lavo, e você está no canal Bíblia com Café. E se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, comente. Para você que está no Bíblia com Café, graça e paz. E seja bem-vindo a este canal. Eu trouxe para a nossa meditação aqui uma passagem encontrada no Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do versículo 5, que nos diz assim: E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficação? Jesus perguntando. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Atente para a resposta que esse homem deu para o Senhor Jesus. Meu querido, minha querida, mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Bíblia com Café, esse canal que se propõe a falar de Bíblia, a gente está lendo a Bíblia para meditar nessa palavra, na palavra santa do Senhor. Eu iniciei esse vídeo perguntando como está a sua mente, e o que a gente aprende é que se você ou eu, nós perdermos aqui na mente, nós perdemos na vida. A partir do momento que a gente começa a mentalizar derrotas, dizer eu não consigo, eu não vou, eu não posso, por causa de palavras que alguém falou para você, ou por causa de experiências mal vividas que você teve, tentou uma vez, não deu certo, algum tipo de projeto, seja na vida pessoal, seja na vida espiritual, seja na vida financeira. Aí você diz, eu não vou tentar, porque eu já tentei uma vez, não deu certo, eu me feri, ou um vizinho meu tentou, ou é difícil demais. Aí você diz, mas como isso que você está falando se aplica a esse texto que você leu? Meu querido, entenda uma coisa, esse homem estava há 38 anos enfermo. Ele era, como é que se diz, impossibilitado de ter uma vida normal igual as outras pessoas normais elas têm. E ele estava no lugar certo, que era perto do tanque de Betesda. E quando o anjo, de tempo em tempo, como a Bíblia relata, aquele anjo vinha, movimentava a água, e o primeiro que descia no tanque, ele era curado da enfermidade que ele tinha. Como aquele homem aparentemente era mais impossibilitado do que as outras pessoas, o que acontecia? Acontecia que ele nunca conseguia descer nas águas após o movimento que o anjo executava naquelas águas. E aquele homem vivia numa guerra mental. A Bíblia não declara isso, mas eu penso e tudo me faz crer que aquele homem vivia numa guerra mental. Porque afinal de contas, algumas pessoas, alguns homens enfermos que viviam ali, e o primeiro que conseguia descer dentro daquele tanque, depois que o anjo agitava a água, quando ele saía são daquela enfermidade. E aquele homem vivia numa guerra mental, porque eu sei que ele perguntava assim, quando é que vai chegar a minha vez? Quando será que eu vou conseguir? Ou será se eu um dia vou conseguir? Então existia uma guerra mental. Quando Jesus chegou, que viu a situação daquele homem e perguntou, tu queres ficação? A resposta natural que ele tinha que ter dito era, Senhor, eu quero ficação. Mas o que ele fez? Ele primeiro colocou as dificuldades. Só que ele disse, olha, quando as águas é agitadas, ou quando o anjo desce, era isso que ele queria dizer. Não tem ninguém que me coloca dentro do tanque. Não tem ninguém que me coloca lá. Então vai outro na minha frente e eu não consigo a minha bênção. Porque a mente daquele homem já estava cauterizada, já estava na derrota. Não foi isso que Jesus perguntou para ele. Jesus perguntou se ele queria ficar são. E isso acontece por causa da guerra mental. Eu sei que você tem travado as suas guerras mentais. Às vezes você diz, eu não vou conseguir. Só que o Senhor não está perguntando isso. O Senhor está perguntando se você quer ficar são. Porque afinal de contas, esse mesmo Jesus da passagem, ele continua em atividade ainda nos dias de hoje.
Aí você diz, como que você me afirma isso? Porque lá na carta aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele mesmo Jesus que esteve há 2000 anos na beira daquele tanque com aquele rapaz, com aquele homem, há mais ou menos 2000 anos. É o mesmo Jesus que hoje está glorificado lá no céu. E como ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, eu creio e a Bíblia me dá amparo legal para mim crer e para você crer, para nós crermos de que o mesmo Jesus continua operando hoje. E a pergunta que Jesus faz não é sobre as suas dificuldades, ele faz se você quer ficar são, se você quer a solução para esse problema que você enfrenta. Só que como a gente vive cercado por esse mundo que a gente só acredita se a gente ver, se a gente tocar, se a gente ouvir, a gente às vezes esquece de acreditar no sobrenatural, que é o sobrenatural de Deus. E a gente foca tanto, a gente concentra tanto nos problemas, nas dificuldades, nas provações, nas tribulações, nas agruras da vida, que a gente esquece que acima de nós, o Jesus que esteve lá, ele diz, olha, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aquele homem diz, Senhor, não tem ninguém que me coloca lá dentro do tanque, vai outro primeiro na minha frente e toma a bênção, e aquilo que era para ser meu não é porque outro vai na minha frente, porque eu estou impossibilitado. Mas não foi isso que Jesus perguntou. Jesus perguntou, tu queres ficar são? Aí quando aquele homem inventou toda a desculpa, Jesus disse, olha, pega o teu leito, rapaz, vai-te embora e anda. Agora você imagina a grande satisfação. Aquele homem, 38 anos, privado de ter uma vida normal, igual a grande maioria tinha. De ir, de vir, de se movimentar, de fazer, de ter uma vida abençoada, uma vida pujante. E pela primeira vez aquele homem agora experimenta uma novidade de vida. Por quê? Porque o Senhor Jesus entrou na causa. A partir dali mudou não só a mentalidade daquele homem, mas mudou a sua vida por completo, a sua vida no geral. Eu não sei o que é que está afligindo você, afligindo a sua mente, que está causando essa guerra dentro de você. Mas o que eu conheço é que a Bíblia me dá amparo legal e ela me afirma que Jesus está em atividade ainda nos dias atuais. O Filho de Deus que derramou o sangue por nós na cruz do Calvário, ele ainda continua atual. Ele continua atuante. Ele ainda continua olhando para nós. E o nome dele ainda continua em vigor até hoje para expulsar demônios, para curar a enfermidade, o nome dele ainda continua em vigor até hoje para perdoar pecado. O nome dele continua em atividade ainda hoje, ele nos outorgou o nome dele. Então eu não sei qual é essa guerra mental, eu não sei quais são as dificuldades, o que é que tem paralisado você, igual paralisava aquele homem na beira do tanque, perto do tanque. Mas o que eu posso afirmar para você, com base na Bíblia, crendo na palavra de Deus, é que o mesmo Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Creia, mude, comece a meditar na palavra de Deus, a se alimentar da palavra de Deus, a ouvir a palavra de Deus. Hoje tem estudo da palavra de Deus, tem áudio da palavra de Deus aí na internet, sabe? Então hoje a gente pode ouvir, a gente pode meditar na palavra de Deus, mesmo que você não tenha uma Bíblia física ou que você não pode levar uma Bíblia física para onde você vai, você pode levar o seu celular. Aonde a gente vai hoje, a gente pode levar a Bíblia e meditar nela e continuar crendo de que o Senhor que curou aquele homem no tanque de Betesda, diante de todas aquelas impossibilidades, Jesus chegou na situação e deu uma ordem para ele. Qual é a ordem que você quer que Jesus dê para você hoje? Então medite nessa palavra, mude a sua mente, a sua postura, comece a meditar mais nas coisas do alto, comece a olhar para Jesus, como Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé,
Medite nas suas palavras. E comece a mudar a sua mente, transformar a sua mente. Comece a não olhar só para os problemas, comece a olhar para a situação de solução e não simplesmente para a situação de derrotas. Não é porque você perdeu uma vez na vida que é obrigado você perder todos os dias. Não é porque deu errado ontem que é obrigado dar errado hoje. Não é porque você dormiu mal a noite passada que hoje vai ter. Não, querido. A grande maioria dos problemas que a gente enfrenta na vida da gente são problemas criados pela gente mesmo. A gente começa a imaginar vai dar errado, aquele emprego não vai dar certo, ou eu vou hoje e as coisas não vão. Sabe, a gente começa a trazer para a gente problemas que nem existem ainda e a gente começa a mentalizar. Por isso que Jesus perguntou, tu quer ficar são? É porque Jesus queria ouvir da boca daquele homem assim, eu quero. Mas o que ele fez? Começou a contar derrota. Começou a contar derrota, só derrotismo, palavras negativas. Mas não era isso que Jesus queria ouvir. Aí Jesus disse, olha rapaz, pega o teu leito, vai-te embora, tu tá são, eu te ordeno, eu tenho poder para isso. Então não olhe para as coisas só com derrota, não. Comece a olhar, meditar na palavra de Deus e comece a ver as coisas de uma forma diferente. Comece a tomar posição de homem de Deus, de mulher de Deus, usar a sua boca para abençoar, seu decreto. Eu abençoo, eu profetizo, eu falo, em nome de Jesus, na autoridade da palavra de Deus. E para encerrar, em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Se você pensa que Deus pode fazer uma coisa, Ele pode fazer infinitamente mais. Se você ora para Deus resolver o problema, Ele pode fazer infinitamente mais do que isso que você está pedindo. Só que você precisa mudar a sua atitude, mudar a sua mente, a sua forma de pensar e encarar e dizer, eu consigo no nome de Jesus. Não sou eu com a força do meu braço, com o meu entendimento, com o meu intelecto, não. Mas é Ele. Então não desista da vida. Não desista do seu sonho, dos seus projetos, porque afinal de contas você não está sozinho. O Senhor Jesus que veio, que venceu no nosso lugar, que suportou a cruz, Ele venceu por mim, venceu por ti, Ele venceu por nós e com Ele nós somos mais do que vencedores. O problema é que às vezes a gente se preocupa tanto como é que Deus vai fazer, ou se Deus vai fazer, ou quando Deus vai fazer, que a gente esquece de fazer a parte da gente, que é orar, que é acreditar, que é de ter fé e continuar confiando naquele que tudo pode. Então que Deus abençoe você, nos ajude no canal Bíblia com Café, comente, compartilhe, porque a partir do momento que você comentar, compartilhar, se inscrever nesse canal, essas palavras aqui que nós estamos falando com base na Bíblia, elas vão ser espalhadas para tantas pessoas que estão por aí, por esse Brasil afora, precisando de uma palavra de alento, precisando ouvir a palavra de Deus, precisando ser revestido de uma fé, sabe, de uma coragem altruísta para encarar essa vida, encarar esse mundo. E eu conto com você para você ser esse elo de bênção, porque afinal de contas, operando Deus, quem impedirá? E eu fico por aqui esperando que esse vídeo tenha edificado a sua fé, que tenha lhe ajudado de alguma forma possível. Que Deus abençoe você em qualquer parte desse Brasil ou desse mundo criado pelo nosso Deus.